debates dos mais diversos. A educação infantil hoje, fechando, é um tema que é caro não só para os municípios, mas deveria e precisa ser caro para todas as pessoas. Digo não só para as esferas municipais, que é quem oferece na sua totalidade, mas para todo brasileiro. Essa primeira etapa é a porta de entrada, tem que ter um olhar muito mais especial para essa etapa da educação básica. Um abraço, bom dia. Bom dia, estamos aqui presentes nesse evento maravilhoso. Fala um pouco com relação à importância desse momento, inclusive desta mesa que terminou agora há pouco, discutindo, como disse, a educação infantil. Então, nós estamos discutindo nesse evento a questão da educação infantil, pensando em estratégias políticas para a garantia dos direitos das crianças à educação universal, né? Pensando que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem um componente muito importante de trabalho nos municípios. Essa mesa hoje trouxe alguns componentes e alguns elementos importantes para pensar a implementação do Plano Nacional de Educação e também dos planos municipais de educação. Um deles é pensar a questão do direito das crianças, né? Nós estamos falando de educação infantil, a educação de 0 a 6 anos, que é garantia de direito das crianças e não propriamente das suas famílias, portanto de todas as crianças, né? Os municípios precisam se atentar para que o direito à educação dessas crianças se constitui na sua plenitude, né? E aí nós estamos falando de uma perspectiva de uma política de integração, de articulação entre creche e pré-escola. A gente não pode pensar em separado essas duas etapas da educação infantil, porque a gente tem que pensar na totalidade de um processo de formação integral das crianças, de uma política, portanto, integral, integrada de atendimento às crianças de 0 a 6 anos. Então a gente pensa numa perspectiva de colaboração, de parceria, mas mais do que isso, uma perspectiva de garantia de direitos que são fundamentais das crianças. Vale dizer que a partir dos 6 meses, como bem disseste, tem a creche, a pré-escola, precisa de financiamento, a gente precisa ampliar esse financiamento. Claro que é preciso também melhorar a utilização daquilo que já existe, ou do pouco que existe, otimizar esse investimento, mas essencialmente esse plano decenal que está por vir, estamos terminando já esta década, né? Precisamos de investimento. O investimento tem que estar na ordem do dia a todo momento. Com certeza. E aí uma questão do financiamento, para a gente pensar a questão da implementação do Plano Nacional de Educação e os planos municipais, é pensarmos que o PNE, ou PME, é uma política articulada com outras secretarias, né? Então a gente tem que pensar em ações integradas, articuladas, intersetoriais, inclusive para a garantia dos recursos para a formação das crianças nessa etapa da educação básica. Então a gente precisa pensar que a implementação do Plano Municipal de Educação ela é uma consequência de uma ação articulada da cidade. A cidade precisa pensar como garantir que as metas e estratégias do Plano Nacional e do Plano Municipal sejam cumpridas para a garantia do efetivo direito das crianças. Sabe das 20 metas e as diversas estratégias que cada estado, cada município aí buscou estratégias das mais diversas para atender as suas metas. A meta 20, que trata dos 10% do PIB, já antes mesmo do congelamento de investimentos para a saúde e educação, já não tinha condição de ser exequível. E mais uma vez aí essa discussão pelos 10% do PIB. Porque será que nós, ao longo dessa história, claro, história de negação também, estamos encontrando tanta dificuldade de investir em educação. Sempre que onde se fala em educação é gasto, mas não é gasto, é investimento. A educação tem que se virar a chave da terminologia e da concepção nesse país sobre aquilo que se aplica na educação. Então, nós discutimos hoje nessa mesa no sentido que a gente precisa pensar o sentido político desse plano e dessas metas e dessas estratégias. Enquanto a sociedade, enquanto a cidade não reconhecer o sentido e a importância política do PME, né, do Plano Municipal de Educação, do próprio PNE, como epicentro das políticas públicas, nenhum investimento vai ser garantido para a educação na sua totalidade. E a sociedade tem que participar desse processo, se ela não participar, não só profissionais de educação, né? Com certeza. É a cidade se envolvendo num plano nacional de educação, na consecução da sua garantia. É preciso pensar que essa é uma estratégia de sobrevivência no combate à exclusão social, de vida das crianças e suas famílias. Então, a gente sai da educação propriamente dito para a defesa de um projeto de sociedade que inclui todas as crianças e suas famílias a partir do Plano Municipal e Nacional de Educação. Bate-papo com o Romilson aqui, secretário executivo da ANPAE Nacional, é também da PUC Goiás, momento de Renalfa. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, veja quanta... que celeiro vasto para a gente poder participar um pouco mais desse processo. A meta 1 é a meta que trata da educação infantil, né, das construções de creches e pré-escolas, da implementação, da ampliação desta oferta. Eu conversei agora há pouco também com relação à EJA, os municípios às vezes reclamam, nós temos uma demanda
decrescente, porque não temos mais famílias da forma como tínhamos antigamente, mas as duas portas de entrada são educação infantil e EJA. Eu preciso ampliar essa oferta, senão também eu não vou ter recurso para gerenciar esses recursos. Muito obrigado pela atenção, boa sorte. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.